Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Nesse bimestre, vocês irão estudar os sistemas do corpo humano. Mas como esses órgãos e sistemas se comunicam para o devido trabalho do organismo? Como será o processo de crescimento e desenvolvimento de nossas células, tecidos e órgãos? Como toda essa máquina chamada organismo pode perceber o ambiente, produzir calor, reagir a estímulos e outras diversas funções? Trouxemos para a nossa videoaula o tema da homeostase, dando ênfase ao sistema endócrino. Assim, poderemos entender um pouquinho deste grande mistério chamado corpo humano. Quando a temperatura do nosso corpo se eleva, podem ocorrer alterações no estado mental e comprometimento de órgãos e até mesmo a morte do indivíduo. Daí a necessidade de um fenômeno chamado homeostase. A homeostase pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno em um equilíbrio quase constante, independentemente das alterações que ocorrem no ambiente externo. O meio interno, por sua vez, é definido como os fluidos que circulam pelas nossas células, o chamado líquido intersticial. Os processos de respiração, digestão e excreção garantem, por exemplo, que o meio interno tenha oxigênio e nutrientes necessários à célula e que substâncias tóxicas que possam causar danos ao corpo sejam retiradas do organismo. Entre as variáveis que devem permanecer em equilíbrio para que haja a homeostase, podemos destacar a temperatura corpórea, o pH dos líquidos corporais, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Para garantir a homeostase, o nosso organismo conta com alguns recursos: o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso informa que algo de errado está acontecendo no interior do corpo e produz uma resposta a determinado estímulo. O sistema endócrino, por sua vez, secreta mensageiros químicos, que chamamos de hormônios. Os mecanismos de controle da homeostase ocorrem normalmente por processos de feedback negativo, ou seja, processos que revertem a direção de uma determinada substância. Por exemplo, se a pressão arterial está alta, diversas reações acontecem para que a pressão caia. Como mencionado anteriormente, o sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios, que são disponibilizados na circulação sanguínea pelas glândulas endócrinas, como por exemplo o pâncreas, as suprarrenais e a tireoide. Frequentemente o sistema endócrino interage com o sistema nervoso, formando mecanismos reguladores bastante precisos. O sistema nervoso pode fornecer ao sistema endócrino informações sobre o meio externo, por exemplo, noite e dia, enquanto que o sistema endócrino regula a resposta interna do organismo a esta informação. Dessa forma, o sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, atua na coordenação e regulação das funções corporais. Algumas das principais glândulas que constituem o sistema endócrino são a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, as gônadas, que são os ovários e os testículos, e o tecido adiposo. Eu disse anteriormente que, na maioria das vezes, essa comunicação hormonal ocorre através de um fenômeno chamado retroalimentação negativa. Mas o que seria a retroalimentação negativa ou feedback negativo? O feedback negativo ou retroalimentação negativa é um dos mecanismos mais importantes para a manutenção da homeostase. Ele caracteriza por ser um mecanismo que reduz um certo estímulo, revertendo a direção da substância.
Como exemplo de feedback negativo, podemos citar a regulação dos níveis de açúcar no sangue. Quando nos alimentamos, os níveis de açúcar em nosso corpo sobem. Há a necessidade de diminuir esse açúcar. Esse nível elevado estimula as células beta do pâncreas, liberando insulina. Caso contrário, pode haver danos no organismo. Nesse momento, o fígado passa a absorver a glicose e armazenar na forma de glicogênio. Quando baixa a taxa de glicose, ocorre o estímulo das células alfa do pâncreas. Após a queda da taxa de açúcar, o pâncreas libera glucagon, fazendo com que o fígado libere a glicose para ser metabolizada. Há também, em menor proporção no organismo, o mecanismo de feedback positivo ou retroalimentação positiva. Diferente do negativo, o feedback positivo é um mecanismo que amplifica o estímulo. Nesse sentido, esse mecanismo às vezes torna-se perigoso. Esse é o caso da perda excessiva de sangue. Quando ela ocorre, pode haver o comprometimento do bombeamento de sangue pelo coração. Isso leva à diminuição da pressão e também do fluxo sanguíneo no órgão. Com isso, o coração se enfraquece e menos sangue é bombeado. Nesse caso, o indivíduo pode morrer em decorrência da amplificação do estímulo. Entretanto, nem sempre o feedback positivo causa danos. As contrações uterinas, por exemplo, intensificam-se graças a esse mecanismo. Quando o bebê vai nascer, sua cabeça encontra sensores na região da abertura do útero, os quais são estimulados pela pressão, causando a contração do útero. Quanto mais o útero se contrai, mais a cabeça do bebê é empurrada, ampliando as contrações. Essa amplificação do estímulo, portanto, leva ao nascimento do bebê. Percebam que esse processo de comunicação se deve à interação do sistema nervoso com o sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorre o corpo até chegar aos órgãos-alvo, sobre os quais atuam. Lembrando que o sistema nervoso, na maioria das vezes, atua junto com o sistema endócrino e este coordena todas as funções do nosso corpo. Vejamos com um pouco mais de detalhes as glândulas endócrinas. A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas como a tireoide e as glândulas sexuais. O excesso da produção desse hormônio causa o gigantismo, crescimento exagerado, e a falta provoca o nanismo. Outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, o ADH, substância que permite ao corpo economizar água na excreção, a formação da urina. A tireoide está localizada no pescoço. Produz a tiroxina, hormônio que controla a velocidade no metabolismo celular, na manutenção do peso e do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. A disfunção dessa glândula pode gerar o hipertireoidismo, que é o funcionamento exagerado da tireoide, acelerando todo o metabolismo. Por exemplo, o coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal, a pessoa emagrece por gastar mais energia. Esse quadro favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue circula com mais pressão. Se não tratada, pode provocar o surgimento do bócio, que é o inchaço no pescoço, e também a exoftalmia, os olhos saltados. O hipotireoidismo é quando a tireoide trabalha menos e produz menos tiroxina.
Assim, o metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais vagarosamente, o sangue circula mais lentamente, a pessoa gasta menos energia, tende a engordar e as respostas físicas e mentais tornam-se mais lentas e, se não tratada, pode ocorrer também o bócio. As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide, que produzem o paratormônio, que é o hormônio que se regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam violentamente. Esse sintoma é chamado de tetania, pois é semelhante ao que ocorre em pessoas com tétano. Por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. O timo está situado entre os pulmões e atrás do coração. Ele produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Nessa fase, apresenta um volume acentuado, crescendo normalmente até a adolescência, quando começa a atrofiar. Na idade adulta, diminui de tamanho, pois tem suas funções reduzidas. As suprarrenais são glândulas que situam-se acima dos rins e produzem a adrenalina, hormônio que prepara o corpo para a ação. Os efeitos da adrenalina no organismo são taquicardia, o coração dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, aumentando a capacidade de correr ou de exaltar em situações tensas, aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue, liberando mais energia para as células, contração dos vasos sanguíneos da pele, de modo que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos e, por isso, ficamos pálidos de susto e também gelados de medo. O pâncreas é uma glândula mista, pois além de hormônios como insulina e glucagon, produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha importante papel na digestão. A insulina controla a entrada da glicose nas células, onde será utilizada na liberação de energia, e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina provoca o diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que seria a hiperglicemia. O glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza, tontura, levando em muitos casos ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. As glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino, respectivamente. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, barba, voz grave, ombros volumosos, etc. Vimos nesta videoaula que o nosso corpo é um sistema organizado e que a todo momento está se regulando, a fim de estabelecer a saúde do organismo. A disfunção desse sistema nós chamamos de doença. Lembrem de consultar o material disponibilizado, os podcasts e conversar com a sua professora.
Grande abraço!